Olaso. I made a reference to a statement by Padmasambhava in Natural Liberation, but rather than paraphrasing it, I thought it might be helpful for you to hear directly what he said. Did you receive my email? Yes. Oh, wonderful. So you can just read it. Aham. This Então, is, again, just right after his teachings on shamatha, where he says, now settle the mind, continue practicing shamatha without a sign, until your mind has settled in its natural state. That's it. End of shamatha. And then he goes to vipassana and begins with this statement. Então, o Lama fez uma referência, parafraseando uma citação de Padmasambhava no Natural Liberation, e é uma fala que vem logo no finalzinho do capítulo sobre Shamatha, onde a gente estabelece a mente em estado natural, e antes do capítulo sobre Vipassana. Então, ele mandou o texto para mim, eu vou ler para vocês, então, inteirinho. Dessa maneira, até que Shamatha genuína surja em seu fluxo mental, use numerosas técnicas para assentar sua mente em seu estado natural. Como analogia, se quiser olhar os reflexos de planetas e estrelas na superfície de um lago, eles não serão vistos se a água estiver agitada por ondas, mas podem ser claramente vistos quando se olha para o lago em que a água está límpida e sem movimento. Da mesma forma como a mente é sacudida pelos ventos dos objetos, como um cavaleiro montando um cavalo indomado, ainda que seja introduzida a lucidez prístina, você não a identificará. Pois quando a mente está manipulada pela ideação compulsiva, ela não enxerga sua própria natureza. De acordo com os costumes de algumas tradições de ensinamentos, você primeiro é introduzido à visão. Sobre essa base, você busca o estado meditativo. Isso dificulta a identificação da lucidez prístina. Nessa tradição, você primeiro estabelece o estado meditativo e então, sobre essa base, você é introduzido à visão. Este ponto profundo faz com que não seja possível você não identificar a lucidez prístina. Portanto, primeiro estabeleça a mente em seu estado natural. Então, faça surgir a shamatha genuína em seu fluxo mental e revele a natureza da lucidez prístina. Muito bem, obrigado. So this is precisely what Yangchen Rinpoche is leading us in here. Exactly Então, that. isso é precisamente o que Gyatro Rinpoche está nos ensinando aqui. So it seems there's a complete convergence between the approach of Vimalamitra and Padmasambhava. Então a gente vê que tem uma convergência entre a abordagem de Vimalamitra e de Padmasambhava. So the practice we're about to begin with a very short prelude is again called in Tibetan Rikpa Cho Sha. Então essa prática que nós vamos começar agora com uma pequena introdução é Rikpa Chokcha. We're resting in open presence. It's a nice translation. Cho Sha. Então nós vamos repousar na presença aberta. Chokcha é uma boa tradução. Or just resting. Ou apenas repousar. But the first word is Rikpa Cho Sha. Mas a primeira palavra é Rikpa Chokcha. So we're just resting Então in nós Rikpa. estamos apenas repousando em Rikpa. Now remember that this Tibetan word Rikpa is also in Buddha psychology. It's simply equivalent to consciousness. Então lembre-se que essa palavra Rikpa, na psicologia budista, por exemplo, é sinônimo de consciência. So it's totally ordinary. I'm aware of the glass of water. I'm aware of being aware. That's Rikpa. Então é completamente comum. Eu estou consciente desse copo de água. Eu estou consciente da consciência que é Rikpa. So by being aware, does that immediately make me a Vidyatara? Of course not. Então ter consciência da consciência faz com que a gente se transforme instantaneamente em Vidyadhara? Claro que não. But it does mean I'm looking right at it. Mas significa que At pristine awareness. When I'm just doing my best, and just doing my best, and resting in awareness, in this open presence, then I am resting in Rikpa. I am resting in pristine awareness. Então, a gente quando está repousando, a gente quando está repousando, a gente está olhando diretamente para esse lugar onde está Rikpa. Então a gente repousa na lucidez prístina, na verdade. Covered by many, many veils. Coberta por muitas e muitas camadas de véus. But if I'm doing my best, following the instructions, I'm not doing it incorrectly, and I'm not resting in something other than Rikpa. Então, se eu estiver fazendo a minha prática corretamente, eu vou repousar em algo que não é
diferente, uma outra coisa de Rigpa. Now, how do we do this practice correctly? Então, como é que a gente faz essa prática corretamente? Now, I'll give a bit of further pith instructions, 4 points. Então, agora ele vai dar mais instruções essenciais, 4 pontos. From classic Dzogchen perspective, there's nothing of me here. Então, é Dzogchen clássico, não tem nada dele nisso. So the first is the 4 freedoms. Então, são as 4 liberdades. So the first is resting free of desire, devoid of desire. Então, primeiro é repousar livre do desejo. So it will take some desire, of course, some desire to begin. Otherwise, you'd be drinking tea or doing something else. But as soon as you've begun, release the desire. Então, claro que a gente precisa de um certo desejo para começar, porque senão a gente pode tomar um chá, fazer outra coisa. Mas assim que a gente entra na prática, a gente solta o desejo. And then it takes some effort to sit down and assume the posture. It takes some effort to begin. As soon as you've begun, release all effort. Então, também precisa de algum esforço para a gente manter a postura e começar a prática, mas assim que a gente começa, solta todo o esforço. So when you're resting in the practice, it's completely effortless. Quando você está repousando, então, na prática, é completamente sem esforço. All of the Buddha's awareness and conduct is all effortless, totally, 100%. Toda a consciência do Buda, conduta do Buda é completamente sem esforço, 100% sem esforço. So we're resting in Rigpa, doing our best to rest in Dharmakaya, which is completely free of effort. Então a gente está repousando em Rigpa, tentando repousar em Dharmakaya, que é completamente sem esforço. So tonight, when we have our last question and answer session, if anybody says, I can't do that practice, it's too difficult. Então hoje à noite, depois que a gente fizer a sessão de perguntas e respostas, alguém falar, eu não consigo fazer essa prática porque é muito difícil. I don't have a club. Ele não tem um chinelo para dar na nossa cara, mas... Second one. Então, segundo, sem esforço. Third one, rest without any modification. Don't fix it. Don't correct. Don't improve. Don't try to do anything. Don't modify your awareness, your mind in any way. Então, a terceira é sem modificação. A gente não tenta consertar, corrigir, mudar, transformar, de jeito nenhum. É sem modificação. Even if some terrible thought or desire comes up, it goes away. No harm. Mesmo que um pensamento horrível, um desejo terrível, ele surge e vai embora. The third, Então, a no terceira, modification. sem modificações. Fixing, altering, improving, none of that. Basta. Então, corrigir, consertar, melhorar, basta. When you're resting in Rigpa, there's nothing to subtract, nothing to add. It's perfect as it is. Então, quando você está repousando em Rigpa, não tem nada para tirar e nada para pôr. É perfeito do jeito que é. And the fourth one is rest without doing anything, including without meditating on anything. E o quarto é repousar sem fazer coisa alguma, incluindo meditar sobre coisa alguma. So 4 withouts. Então, as 4 renúncias. Claro. Tá claro? Okay, good. Let's go. Então, vamos.
So a brief reminder, the Buddha's Dharmakaya, which permeates the mind stream of every sentient being, is aware of, immediately perceives, is immediately aware of all of your thoughts. Então, só um pequeno lembrete para nós. Dharmakaya, que permeia toda a nossa mente, ele percebe diretamente todos os nossos pensamentos. But doesn't think any of them. Mas não pensa nenhum deles. So when you're engaging in that practice, simply resting in awareness, if you at any time are thinking a thought, then you're not doing the practice. Então, se durante essa prática, repousando na consciência, se em algum momento você estiver pensando os pensamentos, então você não está fazendo a prática. So then you can start again. Daí a gente precisa recomeçar. And simply be aware of thoughts, do your best approximation with the same way of viewing as Dharmakaya. E daí quando a gente observa os pensamentos, tentar da melhor forma que a gente puder, ver os pensamentos como Dharmakaya. Ver. So now we return to the text, Então, a gente... and specifically to the section on return to the text. Oh, that problem again, here it is. Não. Será que é o meu? Não, né? Yeah. Yes. And now we turn, having finished the transmission and commentary on the view, we turn to meditation. Então agora que a gente terminou a transmissão oral e os comentários da visão, a gente vai para a meditação. But now, to be very clear, if we're going to be really following his teachings, then we cultivate the initial renunciation until it's authentic. Then we turn to cultivating shamatha until we achieve it. And then we turn to vipassana until we see the emptiness of mind. And seeing the essential nature, manifest nature, and then the compassion, we cut through, all in the cultivation of you, we cut through to pristine awareness, so we're able to rest in it. Então, dentro de visão, então nós cultivamos a renúncia até que ela seja autêntica. Daí a gente cultiva shamatha até atingir shamatha. Então a gente cultiva a vipassana até realizar a vacuidade da mente. Então a gente realizando a natureza essencial, vazia da mente, e a natureza manifesta e a compaixão que brota espontaneamente, a gente então atravessa para Rigpa. E isso tudo está dentro de visão. So you don't really begin Dzogchen meditation, really, until you can rest in the view. Because it is resting in the view, which is resting in Rigpa. Então a gente não começa a meditação de Dzogchen até que a gente atinja a realização de Rigpa, porque a visão é justamente a visão de Rigpa. And as you're resting simply in awareness, the awareness of which you're aware right now, in order for that to go deeper and deeper and all the veils to be lifted, so you're really resting in pristine awareness and becoming a Vidyadhara, in order for that to take place, then you must do all you can to avoid it being obscured, pristine awareness, by reification, which means you must have realized emptiness. And of course you have to be free of dullness and excitation, otherwise you're just wandering. So that's why you really absolutely need the vipassana and the shamatha to make your resting in Rigpa sustainable and to go deeper until you're Vidyadhara. Então, enquanto a gente está repousando na consciência, agora, né, da forma que é melhor, mais possível para nós, para que a gente possa eliminar os véus todos que encobrem Rigpa, se desprestigiando nesse momento, então a gente precisa, primeiro, parar de reificar, abandonar a reificação. Isso por meio do cultivo da realização da vacuidade. Depois a gente precisa eliminar a sonolência e a agitação. Então a gente vai precisar cultivar shamatha. Isso vai eliminando aos poucos os véus todos que encobrem a natureza de Rigpa, que a gente possa realmente repousar em Rigpa. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo repousar da forma mais correta, fazendo a prática da forma mais correta. Okay? So now we turn to the oral transmission. Então, agora a gente volta para a transmissão oral.
I'll read this whole first section. Among the three, the view, meditation, and conduct, the view is primary. So it is essential to realize the view without error. Então, As I said, I'll read the whole section. Without realizing the view, there is no basis for meditation. Once you have directly realized the view without confusion, you are ready to experience it by way of meditation. Meditation is persevering dedication to dwelling in the nature of the view, of encountering your own essential nature. There is nothing else on which to meditate, until the view becomes expansive, without counting the number of years or months, determined to devote your whole life to Dharma. That is what the best of Dharma practitioners do. entre as três, a visão, a meditação e a conduta, a visão é a principal. Por isso é crucial realizar a visão sem erros. Sem realizar a visão, não há base para a meditação. Depois de ter realizado diretamente a visão sem confusão, você está pronto para experimentá-la por meio da meditação. A meditação é a dedicação perseverante a permanecer na natureza da visão, de encontrar sua própria natureza essencial. Não há nada mais sobre o que meditar. Até que a visão se torne expansiva, sem contar o número de anos e meses, decida dedicar toda a sua vida ao Dharma. Isso é o que os melhores praticantes do Dharma fazem. So Yangda Rinpoche commented here that to directly realize the view without confusion, that's not easy. Developing renunciation is not easy. Achieving shamatha is not easy. Vipassana not easy. To fathom the view is not easy. But first point, not easy. Então realizar a visão não é fácil, né? Como não é fácil cultivar a renúncia, cultivar a bodhicitta, a realização da vacuidade, não é fácil. Então, começa daí. Once you're resting in Rigpa, it's effortless. Until there's some effort. Depois que você repousa em Rigpa, aí a prática fica sem esforço, mas até chegar lá tem muito esforço. But he gives us a strategy. It's difficult, but he said, first of all, most important thing to do is find a qualified lama. Então ele dá uma estratégia, é difícil, mas ele dá uma estratégia. A primeira coisa é encontrar um lama qualificado. Receive pointing out instructions that point you to the view. Receber as instruções de apontamento da mente que apontam a visão para você. You receive that. Você recebe isso. A gente já recebeu isso. And then practice until you realize the view. E aí a gente pratique até realizar a visão. Then we continue with the text. Daí a gente continua no texto. From the very outset, if you give lip service to the equality free of conceptual elaboration and so on, while taking it easy, without practicing in formal sessions, doing whatever you like, eating and lying about, in the end there will be no difference between your freedom from conceptual elaboration and futility, or a complete waste of time. And there's a great danger that you will sink into oblivion when you are about to die. That is, you'll die non-lucidly. Empty talk and boasting are useless. So in accordance with sublime beings, be a humble Dharma practitioner, letting your conduct accord with your speech. Desde o início, se você falar da boca para fora sobre a igualdade livre de elaboração conceitual e assim por diante, enquanto relaxa, sem praticar em sessões formais, fazendo qualquer coisa que deseja, comendo, dormindo por aí, no final, não haverá diferença entre a sua liberdade de elaboração conceitual e a futilidade, ou seja, terá sido uma perda de tempo. E há um grande perigo de você afundar em esquecimento quando estiver prestes a morrer, então morrer de uma forma não lúcida. Conversa vazia e vangloriar-se são inúteis. Assim, de acordo com seres sublimes, seja um praticante humilde do Dharma, fazendo com que sua conduta esteja de acordo com o seu discurso. So just to elaborate a little bit there, when we hear about kind of in Vipassana in the modern Vipassana movement, or I think kind of modern Zen, pop Zen, popular Zen, and then Dzogchen, it's very easy to give it lip service. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente ouve falar sobre essa versão popularizada do Vipassana, ou do Zen também, o Zen Pop, é muito fácil falar, e daí aí Dzogchen,
É muito fácil falar sobre isso tudo da boca para fora só. And the lip service is almost always the same, whether it's Vipassana, Zen, Dzogchen, Mahamudra. Lip service, the way of lip service is almost always the same. They have a script. Esse jeito de falar da boca para fora sobre o Vipassana, sobre o Zen, sobre o Dzogchen, é quase sempre igual, tem um script. I'm always practicing Dharma. Eu estou o tempo todo praticando Dharma. I'm just mindful. I am just what? Mindful. Mindful. Eu estou sempre atento, plenamente atento. I'm just practicing be here now. Eu estou o tempo todo praticando aqui e agora. That's the essence of Vipassana. Just be mindful. Essa é a essência do Vipassana, apenas estar plenamente atento. I'm not sure whether that was Vipassana, Zen, or Dzogchen, but certainly one of the three. Eu não tenho certeza se isso é Vipassana, Zen ou Dzogchen, mas certamente eu estou aqui presente, atento. I don't really need to meditate, because I'm just mindful all the time. Eu não preciso meditar, na verdade, porque eu estou atento o tempo todo. When I'm abusing other people, I'm really mindful. Quando eu estou abusando dos outros, eu estou super atenta. And when my mind is wandering, yeah. E quando a minha mente viaja, eu também estou lá, atenta. It's very easy to do. Very easy to do. Muito fácil fazer isso. And so then I don't need to meditate because I'm always mindful. Eu não preciso meditar porque eu estou atenta plenamente o tempo todo. So the difference between that and having no Dharma practice at all is about paper thin, almost nothing. E a diferença entre fazer isso e não ter Dharma nenhum é quase nenhuma. Não tem diferença. So as he says, in his words, From the very outset. Oh yeah. So freedom from conceptual elaboration. Freedom from conceptual elaboration is actually the second of the 4 yogas of Mahamudra. It's a very high realization. Então, livre de elaboração conceitual é o segundo estágio do Mahamudra, uma realização muito elevada. So to really achieve freedom from conceptual elaboration, what that means in Mahamudra, same here, is that you're resting in Rigpa non-conceptually and realizing emptiness non-conceptually. And that is completely free of conceptual elaboration. That's freedom from conceptual elaboration. Então, liberdade da elaboração conceitual no Mahamudra é você observar os pensamentos livre de elaboração conceitual, observar a vacuidade sem elaboração conceitual e a vacuidade livre de elaboração conceitual. Esse é o sentido de ausência de elaboração conceitual. But for a person who has no view, no rigorous meditative practice at all, I'm always resting in bare awareness. I'm just always practicing open awareness, choiceless awareness. There's hardly any difference between that and completely wasting your time. Mas a pessoa que não tem Dharma nenhum, ou tem esse Dharma, mas pratica essa presença aberta, ou a consciência sem objeto, sem escolha, é a mesma coisa que perder tempo. But it's fine if people want to waste their time. I think it's fine. That's one of our great freedoms. If you want to waste your time, you can. Se a pessoa quer perder o tempo dela, tudo bem, ela tem o direito de fazer isso. Então ela pode perder o tempo dela. But then, and I've heard this, but then when people say this is the essence of all meditation, this is Buddhist meditation without the Buddhism, this is the essence of all meditation without the mumbo-jumbo. And I say, well, come on. Mas quando essas pessoas elas falam que isso é a essência da meditação, esse é o budismo sem o budismo, é a essência da meditação sem o blá blá blá. Isso aí é demais também. It's like my favorite analogy is like a little VW Bug, you know, a little car, the VW Volkswagen Bug. Maybe you've seen this. Some have an old VW Bug, and then they put a Rolls-Royce insignia on the front. You know, like that. It's just really cute. But if you go around telling people this really is a Rolls-Royce, they say, "Come on." Então, ele acha que tem uma analogia que é assim. É como se você tivesse um Fusca, né? E daí você pega e coloca o símbolo do Rolls Royce em cima, assim, do Fusca. É bonitinho isso. Mas aí se você falar pro outro, isso aqui é um Rolls Royce, aí já é... Você fala, fala sério, né? Como assim? You got to be joking. Você só pode estar brincando, né? Tá de sacanagem comigo. But if you're selling Dharma, if you're selling, you're selling yourself as a
mindfulness teacher, Zen teacher, Dzogchen teacher, that really sells. It's a very good marketing strategy. Mas aí se você vende isso, né, como um instrutor de mindfulness, de Zen ou de Dzogchen, isso vende bastante. But of course, you're completely deceiving other people, and the karma from that will not be nice. Mas você está enganando as pessoas, e o karma que vem disso não é muito bom. So then we continue with the transmission. Então a gente continua agora com a transmissão. Therefore, it is best if you retire to mountain solitude. This is in Tibet, where they have a lot of mountains. Or at least stay in a place where there are few distractions. Divide your time between formal sessions and post-meditative periods. Dwell in meditative equipoise and avoid the 9 kinds of activity without being distracted outward and without grasping inward. Evenly rest in the naturally settled indwelling nature. Portanto, é melhor que você se retire para a solidão da montanha. Lembrando que isso tem a ver com o Tibete, né? Ou pelo menos fique em um lugar onde há poucas distrações. Divida seu tempo entre as sessões formais e os períodos pós-meditativos. Permaneça em equilíbrio meditativo e evite os 9 tipos de atividade. Aqui tem aquela nota. Sem se distrair externamente e sem se fixar internamente, repouse com equanimidade na natureza interna naturalmente estabelecida. So it's here that Yandra Rinpoche gave the more precise instructions, which I already gave. If you really do go to some mountain solitude, one of your 9 meditation retreats, and you go into strict solitude practice, then he gave you the schedule, starting at 2 and so on. Whereas he never discounted those who can't do that, at least for the time being. And it's not necessarily because we don't have a strong enough motivation, but if you have children, if you need to make a living, if you have parents to take care of, you have other obligations, that's to be respected. And he did, you remember. Completely respectful. So you can't go off and practice 16 hours a day. Okay, fine. Then, but where you are in your home, then have one room where you can be not distracted in those morning and evening sessions. Então a gente já viu, né? Ele já deu o horáriozinho completo para a gente, se a gente puder sair de retiro e praticar 16 horas por dia seguidas, né? Então ele já deu o horáriozinho, mas ele nunca tratou desqualificou assim quem não pode fazer isso, quem tem que cuidar de filho, quem tem que cuidar de pai, mãe, quem tem que trabalhar para se sustentar. Ele nunca tratou com desrespeito isso. Ele acha que é o tipo de vida que as pessoas, pelo menos por enquanto, precisam levar, né? E ele, então, deu essa instrução também para essas pessoas. Então, 2 horas antes das suas atividades, 2 horas depois, você encontra um lugar na sua casa e pratica, né? So, when Tibetans say, I'm going into retreat, they say, I'm going into tsam. Quando os tibetanos dizem que eles vão entrar em retiro, eles dizem que eles estão indo entrar em tsam. Tsam literally means border. Tsam significa fronteira, literalmente. Or boundary. É fronteira. Yeah. So when you're in a strict retreat, you're in the retreat center, then you don't go out, but you don't have other people coming to chat. You rate real boundaries that you're protecting, just like in a chemical laboratory or some biological laboratory. You would say, okay, you can't come in here unless, the mask and all of that, because we're doing research here. So you can't just have people dropping in, and if you're here, okay, we're taking all the precautions because we're doing something very important here. Well, it's similar. You're in a laboratory, so you really create an environment that has boundaries to it. And that's in terms of what you do, but also people coming in. Então, quando a gente vai para um centro de retiro, a gente vai e também a gente não vai ficar saindo de lá, mas também as pessoas não vão ficar chegando ali onde você está. Então, é isso mesmo, a gente constrói uma barreira, uma fronteira ali, que não pode ser... A gente não sai e as pessoas também não entram, né? Mais ou menos como num laboratório químico, por exemplo, que você tem uma área que é reservada ali, é proibida, a entrada é proibida. Então, você só entra lá todo paramentado, com máscara, roupa especial, não sei o quê, e a pessoa para entrar lá só pode estar vestida assim, e você também, quando você está lá, você só está lá, você não tira aquela roupa e você não sai dali, né? Então, é mais ou menos o mesmo sentido, de você, o retiro é você criar uma fronteira. So likewise, if you're staying home, with maybe spouse, maybe children, then within your home, in the morning and the evening, you go into tsam.
you go into retreat. Então, da mesma forma que se você está em casa, né, levando a sua vida, mas você tem então uma sala ou um quarto, onde você vai passar 2 horas de manhã e de tarde em retiro, em tsam. Você vai ter essa fronteira igual e para proteger a sua prática. So, very gently and compassionately and firmly, you make some boundaries. Então, com muita gentileza, amorosamente, mas firmemente, você estabelece essas fronteiras. In the morning and after dinner at night, in morning before breakfast, after night after dinner, whether it's 1 hour, 2 hours, you just make an agreement with the people in the house. This time, during this time, in this place, you don't disturb. For no reason. House burning down, okay. Otherwise, no. Don't disturb. We're agreed? Então, você amorosamente faz esse acordo, né? Nessas 1 ou 2 horas antes do café da manhã e 2 horas depois do jantar, nesse lugar aqui, ninguém me perturba por razão nenhuma. O que ele falou que foi tudo? Ah, se a casa estiver pegando fogo, aí tudo bem, vocês me chamam. Mas se não, ninguém me perturba por nenhuma razão. So if you get up at 4 o'clock, which is suggested for people in the city, then that probably takes care of it. Because your kid's spouse are probably not up yet. So no problem. Então, se você conseguir acordar às 4 horas da manhã, se você estiver vivendo na cidade, possivelmente vai ser mais fácil, porque as pessoas ainda vão estar dormindo nesse horário. Né? But then for evening session, maybe a bit more difficult, but still, this is the place. Do whatever you like. That's your space. But now, do not disturb. Mas à noite, né, o pessoal vai estar por ali ainda. Eles podem ficar onde eles quiserem, na casa, onde eles quiserem, mas aquele espaço, não. Aquele espaço é reservado. So, speaking of myself, I'm not usually in strict retreat. Later I will be. So, I'm married. It works out very well with my wife and me. Because I'm a morning person. So I almost always get up between 3 and 4 in the morning. Então, no caso dele, né, ele é casado e funciona super bem com a mulher dele, porque ele é uma pessoa matutina, assim, ele acorda 3, 4 da manhã. But my wife is a night person. Mas a mulher é uma pessoa mais noturna. So she often goes to bed at midnight or 1 o'clock. E geralmente ela vai para a cama meia-noite, 1 hora da manhã. And then I go to bed at 9 o'clock. Ele vai para a cama às 9. No problema. Não tem problema nenhum. So there's a solution. Então essa é uma solução. Then we continue with the text. Então a gente continua no texto. All appearances that arise as objects of the 5 senses are like reflections of the planets and stars in the ocean. We hear this innumerable times. Like reflections of the planets and stars in the ocean. Whatever arises, evenly rest without grasping in the expanse, with your awareness open and expansive. The best of meditations is abiding without even the slightest object of attention. Even though that is difficult for beginners, after a while, with gradual effort, it will happen. Todas as aparências que surgem como objetos dos 5 sentidos são como reflexos de planetas e estrelas no oceano. A gente já ouviu, né, esse reflexo de planetas e estrelas no oceano várias vezes. O que quer que surja, repouse com equanimidade na expansão, sem se fixar. A melhor das meditações é permanecer sem o menor objeto de atenção. Mesmo que isso seja difícil para iniciantes, depois de algum tempo, com esforço gradual, isso acontecerá. So the best of meditation is abiding without even the slightest object of attention. Então, a melhor das meditações é permanecer sem o menor objeto de atenção. So when you're resting in the openness of awareness, there is no contraction. Então, quando você está repousando na abertura da consciência, não acontece nenhuma contração. And yet, absolutely imperative, you're not spaced out. E é muito importante também, você não está viajando, assim, solto, assim, desorientado. Awareness is open, but clearly discerning of whatever arises, but without looking there and looking there. It's still. Mas porque a consciência está aberta e bem clara. Você não está indo para lá ou para cá, focando as coisas, mas ainda assim você está quieta e clara. Bear in mind that the Buddha's Dharmakaya
is equally aware of the thoughts and so on of all sentient beings throughout space. Lembra que o Dharmakaya do Buda, ele está igualmente consciente do pensamento de todos os seres. So if somehow the Buddha became quite interested in you and went, he'd be leaving everybody else. Hey, what about us? What about that? That'd be all sentient beings. So the Buddha's focus never narrows in, because then it always entails exclusion. What you're not attending to, you're excluding. Buddha mind never does that. Então, a mente do Buda, ele está consciente dos pensamentos de todos os seres. Imagina se de vez em quando ele pegasse e você chamasse a atenção dele e ele começou a olhar você. Aí você olha só para um, o resto, todo mundo, mas e eu? Então, o Buda nunca faz isso, porque concentrar significa excluir sempre. Tem sempre uma exclusão. So obviously, when we're practicing on the path, obviously we're not aware of all phenomena. Então, quando a gente está praticando, a gente não está consciente de todos os fenômenos. But you are seeking to more and more closely approximate the way the Buddha sees our own mind. Então, a gente está tentando se aproximar o máximo possível da forma como o Buda vê a nossa própria mente. With all of the 5 facets of primordial consciousness. Com todas as 5 facetas da lucidez prístina. That's exactly the practice. Essa é exatamente a prática. And we approximate it closer and closer and closer as we rest in Rigpa, and then the veils fall away, effort falls away, until you go from Vidyadhara to Buddha. E aí a gente se aproxima cada vez mais, repousando em Rigpa e desfazendo todos os véus, até que nós nos tornamos um Vidyadhara e depois nos tornemos Budas. Now here's some pith instruction from Yantra Rinpoche's oral commentary. It's enormously helpful. Which part? It follows, it's in the notes, and it immediately follows, it will happen. And you may not have it, that's why I brought my computer. Okay. So, it's really very helpful, this. It's when you're resting there in Rigpa, okay? The first moment of perceptual awareness, he says, is usually okay. In the first moment that comes up, it's probably fine. And he gives an example. For example, when looking at a tree, that very first moment of awareness is okay. It doesn't make any mistake. Então, vamos supor, a gente está repousando em Rigpa. Daí, o primeiro momento de consciência, o primeiro momento de consciência perceptual é geralmente correto. Por exemplo, quando você está olhando para uma árvore, esse primeiro momento de consciência é correto. Ele não comete erros. But mistakes always happen from the second moment of awareness onwards. So it's important not to let those mistakes continue. Mas sempre acontecem erros no segundo momento de consciência, enganos no segundo momento de consciência. Portanto, é importante não permitir que esses enganos continuem. He continues. The first moment is like a mute who cannot speak but can see everything. Então, o primeiro momento é como um mudo, que não consegue falar, mas consegue ver tudo. So you're not mentally talking back or commenting on reality. You're just experiencing it. Portanto, você não está conversando com a realidade, você está apenas a experienciando. The second moment, involving conceptualization, is like somebody who is blind but who can talk very well. O segundo momento, implicando conceituação, é como alguém que é cego, mas pode falar muito bem. If you let the conceptual mind continue, it leads to distraction, dualistic grasping, and delusion. Se você deixar sua mente conceitual prosseguir, ela levará a distração, fixação dualista e delusão. Now, a very important point in Madhyamaka view, broadly in Mahayana, and that is that all mental afflictions, every one of them, primary, secondary, they all are parasitic and they ride on conceptual mind. Então, uma visão muito importante do Mahayana em geral, mas especificamente do Madhyamaka, é que as aflições mentais, elas são como parasitas. Como se elas pegassem carona na mente conceitual. So, for example, the bubonic plague, it's a virus, I'm pretty sure, which wiped out like a third of the population of Europe back in the 14th century. The bubonic plague, let's say it's a virus, pretty sure.
But the virus can't just jump at you. It needs a host, and the host are fleas. Então, por exemplo, a peste bubônica, né, que acabou com 1/3 da população no século XIV. So if you're Eu acho que é um vírus também. Eu acho que é um vírus, mas ele não ataca diretamente a pessoa. Ele não consegue invadir a pessoa sozinho. Ele precisa de um hospedeiro, que é uma mosca, um mosquito. Uma pulga. É, verdade. So back in the 14th century, when people were thinking this was devils and demons and Satan and so on, if they just would prevent themselves from having fleas, then they can go anywhere they like. Because the fleas carry the virus. No fleas, they don't get the virus. Então, naquele tempo, que eles achavam que eram demônios, né? Eram demônios que estavam uma loucura que estava atingindo as pessoas. Se eles simplesmente ficassem livres das pulgas, eles podiam ir para onde eles quisessem, porque era a pulga que transmitia a doença. Fleas are not evil; they're just sentient beings. As pulgas não são demônios, elas são seres sencientes. Conceptual mind is not evil. It's not to have a conceptual mind is not to have mental affliction, but the flea carry the virus. Conceptual mind carries all the mental afflictions. A mente conceitual, ela não é aflição mental puramente, mas ela, da mesma forma que a pulga transmite o vírus, a mente conceitual também ela pode carregar as aflições da mente. So insofar as you're resting in a non-conceptual awareness, the mental afflictions can't get to you. Então, enquanto você estiver repousando numa mente não conceitual, modo de consciência não conceitual, as aflições da mente não podem nos atingir. So he comments for us, for ordinary beings, we don't even distinguish between non-conceptual and conceptual mind. Mas nós, seres sencientes, a gente nem consegue distinguir a mente conceitual da mente não conceitual. Psychologists nowadays commonly think that all of our experience is saturated by concepts. A psicologia, ela fala amplamente assim, que todos os processos mentais são saturados de conceitos. That may be true for most people, but it's not true for the yogi. Pode ser que seja verdade para a maioria das pessoas, mas não é verdade para os yogis. So those were his pith instructions for meditation while in meditative equipoise, formally on the cushion. Então essas foram as instruções para meditação, instruções essenciais para meditação formal na almofada. But meditation, teaching the meditation include both meditative equipoise and your post-meditative practice, your ongoing meditation when you're off the cushion. Mas as instruções de meditação, elas incluem a meditação formal na almofada, mas também as instruções para o período após a meditação fora da almofada. The root text reads, during the post-meditative periods, train in emptiness, compassion, and view phenomena as being like illusions and dreams. Então, durante os períodos pós-meditativos, treine a vacuidade, a compaixão e veja os fenômenos como sendo ilusões e sonhos. So here again, this is where the 4 applications of mindfulness, foundational vipassana, comes in. Because here, Yanda Rinpoche comments, it's enormously important to distinguish between appearances to all 6 senses and our conceptual labeling, imputations, projections upon them. You've got to bring a sharp knife. One is presented, the other is projected. If you conflate them, which we do commonly, you're screwed. Então, aqui é que entram os ensinamentos básicos das 4 aplicações da atenção plena. Porque Yanda Rinpoche vai dizer aqui que se a gente não identificar as aparências como elas são, e a diferença entre as aparências e os rótulos e imputações que a gente sobrepõe às aparências, se a gente misturar tudo isso, aí a gente estraga tudo. E é isso que a gente geralmente faz. What we're projecting upon appearances are words or names and thoughts. Então, o que a gente está projetando, o que a gente projeta sobre as aparências são palavras e pensamentos. But all these appearances are empty of names and thoughts. Mas todas as aparências, elas são vazias de nomes, de palavras e pensamentos. So when we refrain from the conceptual projection, then the grasping to that which we've conceived doesn't happen, and the reification of that which we've conceived doesn't happen. Então, quando a gente reframe, quando a gente Refrain, stop. reestrutura
as elaborações conceituais, a gente não sobrepõe mais as elaborações conceituais, e daí a gente também não reifica. Então, a gente está livre da reificação. Drawing that sharp distinction between the labels and concepts we're projecting on reality and the appearances arising to that, drawing that sharp distinction, ceasing the projection, makes it much easier to realize emptiness. Então, se a gente tiver essa precisão, como se fosse uma faca, que conseguisse discriminar direitinho o que é aparência, o que é sobreposição sobre a aparência, o que é conceitos que a gente está imputando, fica muito mais fácil de realizar a vacuidade. Very briefly here, he comments in his oral commentary too that in between sessions, for all these appearances arising, as we previously asked of the mind, where did you come from, where are you located, where are you going? We, in between sessions, we can look at all the appearances and ask the same question. These appearances, where did they come from? Did they come from photons, from molecules? Did they come from my brain? Where did they come from? Not so easy. Where did they come from? And now these appearances, where are they? You say substrate, cool. Where's that? And then you close your eyes, the appearances are gone. Where did they go? This is a way to realize the emptiness of all appearances. Então, da mesma forma que a gente fez a prática de observar a mente, né, e perguntar de onde ela veio, onde é que ela está presente, para onde que ela vai, da mesma forma, entre as sessões, a gente olha para todas as aparências, e igual a gente se pergunta, de onde essas aparências vieram? Vieram dos fótons, vieram do meu cérebro, de onde que elas vieram? Onde é que elas estão presentes? Onde é que elas permanecem? Né? E quando elas desaparecem também, quando eu fecho os olhos, para onde que essas aparências vão? Então a gente faz isso entre as sessões também. Still within this section on meditation, he does refer to Dharma conduct. Ainda dentro dessa sessão de meditação, ele se refere também à conduta no Dharma. As for Dharma conduct, and I'll read a whole section here. As for Dharma conduct, strive as much as possible in purifying obscurations. In particular, and that means karmic obscurations too, purification. In particular, it is crucial to direct your thoughts after meditation to the view that arose while in meditative equipoise, so that your post-meditative experience is integrated with your formal sessions. Distinguish between the substrate and the Dharmakaya. We've just had that. And between the mind and pristine awareness. Check. Once you have analyzed and recognized all the faults and virtues pertaining to erring, straying, and being mistaken, and so on, it is important that you strive in adopting virtues and rejecting faults. Those are the practices for the post-meditative periods. When you strive for a long time in such practices, whatever meditative experiences and appearances arise, such as bliss, luminosity, and non-conceptuality, do not identify with them or fixate on them, but sustain them with the view, and sustain your practice of resting naturally. Gradually, fine meditative experiences will increase, and bad ones will cease. Então, quanto à conduta no Dharma, esforce-se o máximo possível na purificação de obscurecimentos, incluindo kármicos, né? É especialmente crucial direcionar seus pensamentos após a meditação para a visão que surgiu enquanto estava em equilíbrio meditativo, para que sua experiência pós-meditativa seja integrada às suas sessões formais. Diferencie o substrato do Dharmakaya. A gente já fez isso, já estudou essa diferença. E a mente da lucidez prístina. Também a gente já estudou isso. Depois de ter analisado e reconhecido todas as falhas e virtudes relacionadas a vaguear, desviar-se, enganar-se, assim por diante, é importante que você se esforce em adotar as virtudes e rejeitar as falhas. Essas são as práticas para os períodos pós-meditativos, quando você se esforça por muito tempo em tais práticas. Quando você se esforça por muito tempo em tais práticas, quaisquer experiências e aparências meditativas que surgirem, tais como bem-aventurança, luminosidade e não conceituação, não se identifique e nem se fixe a elas, mas verifique-as com a visão e sustente sua prática de repousar naturalmente. Gradualmente, as experiências meditativas positivas aumentarão e as negativas cessarão. Now, we're very familiar with the fact that when you achieve shamatha, you're resting in substrate consciousness.
Então a gente já está bem familiarizado com o fato de que quando a gente atinge shamatha, a gente repousa na consciência substrato. You'll experience an ongoing flow of bliss, luminosity, and non-conceptuality. E nós vamos experienciar um fluxo contínuo de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Now, if you, in terms of the bliss, if you cling to it, you reify it, as mentioned before, it just takes you to the desire. In terms of karmic fruition, it takes you to the desire realm. Então, se a gente se agarrar à bem-aventurança, isso levará você a renascer no reino do desejo. But when that bliss arises, if you release all grasping, all reification, and just let it be, then that experience of bliss will lead you to achieving Sambhogakaya. Mas quando essa experiência de bem-aventurança surgir, e você soltar a fixação a essa experiência, ela poderá levar você à realização do Sambhogakaya. Then likewise for luminosity, when that arises, if you release all identification with, all preference, release all reification of the luminosity, that will lead you to achieving Nimanakaya. Então, da mesma forma, com relação à luminosidade, quando você experiencia a luminosidade, se você soltar toda a fixação e a preferência pela luminosidade, isso pode nos levar a realizar o Nirmanakaya. And then finally he comments, in terms of non-conceptuality, when that arises, rather than just spacing out, if you sustain the flow of non-conceptuality while also sustaining the flow of knowing of luminosity, knowing of emptiness, this leads to the realization of Dharmakaya. E da mesma forma, então, com relação à não conceitualidade, se você não se fixar, mas sustentar, não se fixar e não se perder, não se desorientar, mas se você sustentar o fluxo de não conceitualidade, enquanto sustenta um fluxo de conhecer, né, knowing, saber, de luminosidade e vacuidade, isso levará você à realização do Dharmakaya. At the outset of each session, at the beginning, arouse bodhicitta, practice Guru Yoga. Within the context of Guru Yoga, take the 4 empowerments. Then after each session, at the end, seal it with prayers of dedication. Então, em cada sessão, comece cultivando a renúncia, né, bodhicitta. Obrigada, hein? No início de cada sessão, desperte a bodhicitta, pratique Guru Yoga e receba as 4 iniciações. E depois de cada sessão, cele-a com preces de dedicação. So in terms of, we did it in the empowerment here, taking the 4 empowerments of the forehead, or it can be the crown, either way, the throat and the heart, and then all 3 simultaneously. When you've received that, and you've blessed your body, speech, mind, and all 3 indivisibly, then, he comments, then imagine, at the conclusion of that, then imagine the Guru coming to the crown of your head, facing the same direction, dissolving into yourself such that there's an indivisibility of your body, speech, and mind with the 3 Vajras, the body, speech, and mind of the Guru, and your own body, speech, and mind, and then from that indivisibility, that sense of complete non-duality of your own body, speech, and mind and that of the Guru, Samattabhadra, then you proceed into the practice. Então, receber as 4 iniciações, como a gente fez aqui, a gente então recebe as 4 luzes, né? Os 3 luzes, os 3 pontos. Então, pode ser no topo da cabeça, na fronte, topo da cabeça ou na fronte, da garganta e coração. Daí são as 3 iniciações iniciais. Daí a 4ª iniciação é nos 3 pontos simultaneamente. Então, a gente recebe as bênçãos de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Então, o Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, permeia todo o nosso ser, e nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. E dessa indivisibilidade, então, com base nessa indivisibilidade, então, é que a gente passa para a prática. Those immediate preliminaries, bodhicitta, Guru Yoga, 4 empowerments, and dissolution, those are the immediate preliminaries for every session. So you have 2, morning and evening. That's what you do at the beginning. Então, essas preliminares imediatas, elas são devem ser feitas em cada sessão. Então, no início de cada sessão, de manhã, bodhicitta, Guru Yoga, 4 iniciações, faz a prática, dedica. À noite, a mesma coisa. Then back to the root text.
Those, the bodhicitta, etc., those comprise the framework of meditation, so they are indispensable. In particular, until you've reached the culminating practice of non-meditation and self-knowing pristine awareness has actually arisen as the guru, the crucial point to be embraced is regarding the training in Guru Yoga as the main practice. If you can practice each day in 4 sessions of yoga without being too tight or too loose, you will certainly hold the fortress of eternal rest in the culmination of the 5 kinds of meditative experiences, and so on, taught by Vimalamitra. Essas práticas constituem a estrutura da meditação, por isso são indispensáveis, em especial até que tenha atingido a prática culminante da não meditação e a lucidez prístina autoconhecedora tenha surgido de modo manifesto como o guru. O ponto principal a ser adotado é considerar o treinamento na Guru Yoga como a prática principal. Se puder praticar em 4 sessões de yoga por dia, sem ficar muito rígido e nem muito frouxo, você certamente sustentará a fortaleza do repouso eterno, no ponto culminante de todos os 5 tipos de experiências meditativas, e assim por diante, ensinados por Vimalamitra. Yangdra Rinpoche commented here that even for very accomplished yogis who can meditate for hours on end, like 5 hours, as he was suggesting, practicing Dzogchen, he said they will commonly take little interludes in the formal practice, like after an hour or so, and then go back to Guru Yoga and receive the empowerments, and then go back to main practice. And then after 45 minutes, then back to Guru Yoga. It really strikes me as like recharging. Like recharging all the way through. So you have always coming freshly charged with the blessings of the Guru Yoga, because that's what it's for. Então, o Yanta Rinpoche comentou, né, que mesmo os grandes yogis que praticam 5, 6 horas seguidas, mesmo assim, a cada 1 hora, 45 minutos, eles interrompem a prática, fazem novamente a prática de Guru Yoga, recebem as 4 iniciações, e fazem a prática de Guru Yoga outra vez, Bodhicitta, Guru Yoga, e aí fazem mais uma sessão de prática, depois 45 minutos fazem Guru Yoga outra vez. Então é como se fosse a cada momento, assim, cada hora, fazendo uma recarga, assim, recarregando a prática, né? Para que as bênçãos de Guru Rinpoche fluam durante toda a prática mesmo. Now, these 5 kinds of meditative experiences taught by Vimalamitra are really helpful, and he was Vimalamitra. Então essas 5 experiências meditativas ensinadas por Vimalamitra são muito interessantes. Está na nota inteira? This is a map. It can be really helpful. You might want to write this down. Esse é realmente um mapa. E se a gente quiser seguir, ele vai dar com mais comentários, eu acho. So, the first of these 5 is called turbulence. Então, The turbulence of the mind like a waterfall. Então, a primeira dessas experiências meditativas é a turbulência. A turbulência da mente como se fosse uma cachoeira. So he comments, when you begin the practice, this is back in Shamatha. You're setting out on the path of seeking the view. When you begin the practice, the first sign that you're actually getting somewhere is actually feeling you're getting worse. For many obsessive and compulsive thoughts are coming up. These are the withdrawal symptoms of samsara. Então, quando você começa a prática, o primeiro sinal de que você está realmente chegando a algum lugar é que, de fato, você sente que está piorando. Porque muitos pensamentos obsessivos e compulsivos estão surgindo. Essa é a primeira experiência de turbulência, como uma cachoeira, né, como ele falou. Now's the time, and he adds, now's the time to really persevere in the practice. This is where it's difficult. Persevere in the practice, which can entail months or years until you come to the second of the 5 meditative experiences. Don't give up. It's difficult. You feel you totally suck. You do suck. But you can suck less and less and less. Agora é a hora de realmente perseverar na prática. É difícil, mas o que pode levar meses ou anos, até que surja a segunda das 5 experiências meditativas. Então é difícil, perturba, mas a gente precisa continuar, porque vai perturbar cada vez menos. The second experience, meditative experience, is called accomplishment. This is like acquiring some wealth. And you feel you're really getting somewhere. Oh, I'm no longer a total beginner. A segunda das experiências meditativas é um atingimento.
é como adquirir alguma riqueza, porque você sente que está realmente chegando a algum lugar. Você fala, agora sim, estou chegando a algum lugar. Because now, instead of your conceptual mind feeling like a waterfall, just like that, you can now, at this stage, you can rest in a pleasant flow of meditation like a mountain stream for 5 or 6 minutes at a time. You're really in flow. And he says it's like a mountain stream. It's such a lovely image. It's like a mountain stream because sometimes it's calm and at other times it's turbulent. You've seen it. Sometimes it's splashing down, it comes to a pool. And then starts splashing again, another pool. Just like that. Então, nesse estágio, você consegue repousar em um fluxo agradável de meditação, como um riacho de montanha. Já não é aquela cachoeira vindo em cima da gente. É como um riacho de montanha. Imagina um riacho por 5 a 6 minutos de cada vez. E a imagem é como se fosse um fluxo, mas a imagem do riacho de montanha é bonita porque o riacho de montanha ela não é sempre calma. Às vezes ela está calma e outras vezes ela está turbulenta. Então essa é uma imagem bem boa, né? The third meditative experience is called familiarity, which is like reaching the top of a pass, a mountain pass, after strenuously climbing up the mountain. Now you can rest in peace and quiet, for compulsive thoughts have largely subsided. Então a terceira experiência é de familiaridade, que é parecida a chegar ao topo de uma trilha, né, na montanha, escalando a montanha, depois de muito esforço para escalar a montanha. Você chega numa planíciezinha assim. Aí você pode descansar em paz e quietude, pois a maioria dos pensamentos compulsivos diminuem. The fourth meditative experience is called stability, for obsessive thoughts have really subsided a lot. So in this experience, your mind is more like a lake with an ongoing sense of stillness. A quarta experiência é estabilidade, porque os pensamentos obsessivos diminuíram muito e a experiência é como de um lago, com uma sensação contínua de quietude. And the fifth experience is called culmination, at which point there's no turbulence or fluctuation, for thoughts have completely subsided, and you come to a point where you've transcended uncertainty. You've made it. A quinta experiência é a culminância. Nesse ponto não há turbulência nem flutuação, porque os pensamentos cessaram completamente. E você chega a um ponto em que transcendeu a incerteza. Você conseguiu. So now your mind is settled in its natural state. Então a mente aqui está estabelecida em seu estado natural. And he's saying, continue, whether it's months or years, continue until you succeed. Então ele diz, você segue por meses, anos, até que você tem sucesso disso. That's exactly what Padmasambhava said at the end of the chapter on shamatha. Do this until your mind has settled in its natural state. Don't give up. Don't say, oh, this is boring, and do other things until you're finished. É a mesmíssima coisa que Padmasambhava diz no finalzinho do capítulo de Shamatha e Natural Liberation. Ele fala, continua, prossegue até que a sua mente se estabeleça, se acalme. Não desista, não se entedie, deixa a sua mente, prossiga até que a sua mente se estabeleça em seu estado natural. I said, even if you don't come to that culmination, even if not, if those who apply just a moderate degree of effort in this, and just engage in hearing and reflection, okay, but no deep meditative practice, they will experience less clinging to the 8 mundane concerns, and will spend their lives in a relaxed, cheerful manner. They will progress along the path, and before long, they will surely be liberated in the eternal ground of omniscience. Mesmo que isso não aconteça, aqueles que se aplicam apenas a um grau moderado de esforço nisto, meditam muito profundamente e apenas se dedicam a ouvir e refletir, experimentarão menos apego às 8 preocupações mundanas e passarão a vida de maneira descontraída e alegre. Eles progredirão ao longo do caminho e, em pouco tempo, certamente serão libertados na base eterna da onisciência. So as Rinpoche was giving us these teachings, he just always encouraging. He was always encouraging. Whether some were monks, some were probably going to full retreat. Most were not. Most people, lay people. But he was always encouraging. So even if you don't even meditate, okay, do as well as you can, and it can still turn out well. Ele encorajava todo mundo. Tinha lá monges que possivelmente iam entrar em retiro,
mas tinha um monte de ocidental também. Então ele encorajava todo mundo, mesmo que você não queira meditar, faz mal, você continua fazendo o seu melhor, né, que você vai chegar a um resultado. But somebody should meditate. Mas alguém precisa meditar, né? Don't just assume somebody else. I'm sure somebody else is doing it. I'm sure. Yeah. Você não fica pensando, alguém vai meditar, deixa para alguém que quiser meditar. We need more Brazilian yogis. Nós precisamos de mais yogis brasileiros. Oh yeah. So let's come back at 5 minutes before the hour. Então a gente volta 5 para as 4.